Vamos começar falando de uma questão, de um quebra-cabeça que o Abel Ferreira vai ter que montar, né? Para poder fazer o jogo de amanhã. Por que quebra-cabeça? Temos aí algumas questões para o jogo de amanhã, 9h30 da noite, contra o Júnior Barranquilla, na estreia da Libertadores. Ultimamente, os palmeirenses têm deixado a estreia da Libertadores um pouco de lado, porque é meio que normal já ganhar, é normal passar da fase de grupos. Hoje em dia, o Palmeiras avançar da fase de grupos é tratado como algo corriqueiro e obrigatório. E, de novo, a gente estava lembrando aqui as histórias do carro do Friso e do Tirone. Naquela época lá, o Palmeiras passar de fase de grupos era comemorado, passar das oitavas de final era comemorado, enfim, tempos mudaram e hoje a gente sabe que é tudo normal, né? Então, temos aí algumas questões. Primeiro, lateral esquerda. O Arthur é a única opção. Ele saiu lá com lesão, com cãibra, na verdade, cansaço, né? Então, eu imagino que ele vai ter condições de jogar normalmente. Caso ele não tenha, lembremos, o Palmeiras não tem o Piquerez e não tem o Jefté. Os dois estão machucados. O Jefté muscular, mais simples, volta em breve. O Piquerez já mais longe, né? Vai demorar, vai voltar. No Palmeiras, provavelmente só depois da Copa. No Uruguai, com sorte, ele volta na parte de mata-mata da Copa. Mas temos que ver aí. Estou, como vocês sabem, na torcida pelo Piquerez, porque Copa é muito importante para os jogadores. Então tem essa questão da esquerda. Lá na frente, muita gente na expectativa de Vitor Roque e Paulinho. O Paulinho certamente não, tá? Paulinho certamente não. Se tiver no banco, é muita surpresa para mim. Por tudo que eu ouço, por tudo que converso, o Paulinho não estará nem no banco de reservas. Viajou com o grupo para poder fazer parte do treinamento, para seguir o tratamento, até para já ir se ambientando. Mas o Paulinho ainda, quer ver? Vou até checar aqui certinho o que foi divulgado aqui, ó. Na divulgação da escalação do Palmeiras, o Paulinho ainda estava como recondicionamento físico no domingo em Salvador. Então, o Paulinho eu diria que quase não tem chance, tá? Quase não tem chance. Para não dizer que não tem chance, é só o quase para respeitar as chances mínimas. Já o Vitor Roque, eu insisto para vocês, eu acho o caso do Vitor Roque muito misterioso. Não sei para que tanto mistério. O Vitor Roque tomou uma porrada dura, e não tô aqui minimizando, foi uma porrada dura, São Paulo bateu e tal. Depois ele foi pro sacrifício na final do Campeonato Paulista. E tá aí, viajou com o time também para seguir a preparação, não ficou nem no banco contra o Bahia. E há uma expectativa se ele vai ficar no banco amanhã ou não. O Palmeiras ainda treina hoje, se é que já não tá treinando agora. Então o Palmeiras vai ter mais uma ideia de evolução em termos do Vitor Roque, de dores e tal. E aí vai ter ideia se vai poder escalar ou não. Mas assim, titular ele não vai ser. Seria realmente uma surpresa muito grande se fosse titular. Então, eu imagino que no ataque ainda o Palmeiras vai ter o Flaco Lopes escalado lá como titular. Aí, se você for olhar o resto do time, tem alguns jogadores que podem estar aí um pouco cansados e tal, mas aí a gente tem um ponto. O nosso querido Arias está suspenso do derby. Então, o Arias vai jogar contra o Júnior Barranquilla, certamente. A não ser que ele tenha se machucado, coisa que a gente não sabe, mas na minha cabeça o normal é que ele jogue e aí descanse no final de semana, já que ele não vai poder jogar contra o Júnior Barranquilla. Na direita, o Giai, eu imagino que vai continuar como titular, porque o Giai, ó, como diz o Massini, homenagem ao Massini, meu padrinho de canal. O lenhador está on demais, né? Então o Giai eu imagino que jogue. Aí, o Kelvin, que é a outra opção, ele surge como uma possibilidade na esquerda. Foi o que aconteceu justamente contra o Bahia, né? Então,
eu imagino que o Giai continue jogando. Aí Marlon e Andréas, não tem muito mistério, Arias jogando. Alan, eu imagino que vai jogar. E Flaco Lopes, além de Maurício, né? Eu imagino que não vai ter muito mistério. Os mistérios são mais assim, como vai ser a composição do banco. Agora de repente, putz, vai pôr o Flaco, desculpa, vai pôr o Felipe, vai tirar o Alan para dar uma rodada no time? Pode ser. Mas não acho que ele vai fazer time misto ou que ele vai poupar. Não neste jogo, tá? Acho que mais pra frente, quando jogar em casa ou quando jogar contra o Sporting Cristal fora de casa, pode ser que aconteça. Agora, esse pra mim é o jogo mais difícil da fase de grupos. Porque o Palmeiras vai jogar contra, pra mim, o time que mais vai oferecer risco no grupo, mais do que o Cerro e mais do que o Sporting Cristal, e vai jogar fora de casa, né? Então, eu diria que esse é o jogo mais difícil. Só não é ainda mais difícil porque o Palmeiras já tá mais calejado em relação às estreias e tal, porque senão é aquela história, estreia da Libertadores e tal. Como o Palmeiras já tá calejado em relação a isso, não tem muito sentido imaginar que o time vai sentir. Então, é assim, é o jogo mais difícil e o Palmeiras, na minha opinião, precisa ir com essa força máxima. Daqui para frente, não tem muito o que pode fazer, né? Vai ter que jogar, são 16 jogos aí até a parada da Copa, então não tem muito descanso. De domingo do derby para o jogo de quinta contra o Sporting Cristal, tem uma folguinha. Então, existe aí a possibilidade de descansar um pouquinho mais. Mas aí depois já é domingo de novo, é quinta e domingo. Então, assim, é pauleira. É pauleira. Acho que é o jogo mais difícil. A Rita Rua tá dizendo: Danilo, seu lindo, o Arias não pode jogar justamente o derby. Mas foi o que eu falei, não foi? Eu falei, o Arias não pode jogar o derby, então vai jogar contra o Júnior Barranquilha. Se eu falei ou de outra forma, eu errei, mas eu acho que foi isso que eu falei. E outra coisa que estão falando aqui, deixa o Tigrinho pro derby. Pode ser que estejam fazendo isso. Eu só insisto com vocês, quem aqui tá todos os dias aqui, aliás, a quem eu agradeço aqui, eu não entendo o mistério. Acho que o Palmeiras podia ser mais claro, mais direto e reto. Falar, ó, o Vitor Roque, tá? Porque pancada, gente, pancada. Eu não me lembro, nesse tempo todo de cobertura de pancada, sem lesão de ligamento, sem lesão muscular, de demorar tanto tempo. Não me lembro de pancada. A não ser que tenha alguma coisa que o Palmeiras está escondendo. Na pancada torceu o tendão, o ligamento, enfim, alguma coisa assim. Mas Palmeiras opta pelo mistério. Então, vamos ver. Aí é isso. Então, Paulinho praticamente fora, para não dizer 100% fora. O Arthur, eu imagino que seja titular. O Vitor Roque com uma chance de ficar no banco. E o Arias, o titular mais confirmado de todos, afinal, não pode jogar o derby. Então eu imagino que seja essa a escalação. E ainda para falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, o Palmeiras não vai jogar em Barranquilla, vai jogar em Cartagena. E hoje eu estava lendo uma reportagem da nossa colega de profissão, a Camila Alves, do Globo Esporte, sobre a reforma que o estádio em Barranquilla está sofrendo, né? O Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, ele está aí sofrendo essa reforma por conta da final da Sul-Americana. Ele vai ser a final da Sul-Americana deste ano, então teve que passar por algumas reformas para poder receber a final. A Conmebol sempre exige isso dos campos de final, né? Então, o Júnior Barranquilla acabou se deslocando aí para um lugar a 133 quilômetros do estádio original. E aí vai ser nesse estádio que se chama Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena. Quem viajou para Cartagena de cobertura e se tiver um tempinho para poder curtir a praia, se deu muito bem com essa mudança, né? Muito bem, porque Cartagena
é um lugar e tanto para um bom turismo, viu? É um bom turismo. Então acho que estamos aí conversados sobre o jogo, pelo menos aí sobre o quebra-cabeça de amanhã. Temos aqui só mais uma mensagem. Pode ser o Fábio Romualdo Esporte dizendo assim: pode ser um edema ósseo, Lavieri, aí demora mais. Então, pode ser, pode ser. Mas aí o Palmeiras poderia, de novo, ser mais claro, falar: olha, a pancada resultou num edema assim, assim, assado e tal. É só isso, né? Não é muito. Não tô pedindo pro treino ser aberto de novo. Embora eu adoraria que fosse. Mas não tô pedindo isso, tô só pedindo um pouquinho mais de transparência, né? Mas enfim, já vi que é uma loucura. Roberto Oliveira, boa tarde. Cheguei agora, perdi muita coisa? Não, não, ainda não, tá, Roberto Oliveira? Tudo mais calmo. Estamos falando ainda do Palmeiras e Júnior Barranquilha amanhã. Roberto Oliveira na tela porque é membro, assim como a Janete Aparecida. Depois da história contada pelo Lucas Andrade sobre o Arthur, ele tem ainda mais meu respeito. O menino teve personalidade. Pois é. Então estamos conversados, certo? Sobre o Palmeiras, o Júnior Barranquilha, o quebra-cabeça. E amanhã temos live de novo, hein? Um pouquinho antes do jogo, estaremos aqui ao vivo, pelo menos a princípio, Joe e Gabriel Amorim, tá? A Gabriel Amorim para o nossa live de amanhã. Então, estamos conversados sobre este primeiro momento.